Olá, sou o professor Rubens Ramos. Esta é a aula de teoria do consumidor, que tem a duração de cerca de 6 minutos. Vamos ver nessa aula a teoria do valor de Adam Smith, a teoria de Menger, Jevons e Walras, da utilidade marginal, as curvas de indiferença e a restrição orçamentária. Na visão de Adam Smith, o valor, o preço do produto, era determinado pelos custos da produção e, em última instância, pelo trabalho. Para Adam Smith, haveria um valor de uso, que é a utilidade do bem, e um valor de troca, que é devido à escassez do bem. Como a escassez podia ser resolvida com o trabalho, então o trabalho seria a fonte do valor dos bens produzidos. No entanto, outra teoria veio a dominar o que seria a explicação do preço das coisas. Essa teoria deve-se a Jevons, mas também a Menger e Leon Walras nos anos 70 do século XIX. Inicialmente, o conceito de utilidade, já apresentado antes por Jean-Baptiste Say, onde a utilidade seria a faculdade que as coisas têm de poder servir ao homem, de qualquer maneira que seja. Ou seja, a utilidade é aquilo que dá alguma coisa, um valor para um ser humano. E Jevons apresentou então o conceito, a ideia de que a utilidade não era a mesma para um produto em função da posse anterior, maior ou menor, do mesmo produto, do mesmo artigo. Assim, um pão por dia salvava a pessoa da fome, o segundo dava a ela uma sensação de estar cheia, e o terceiro tornava-se supérfluo. Assim, então, veio a ideia de Jevons de que haveria uma utilidade marginal, uma utilidade adicional de cada produto à medida que ele era consumido. E assim, criou o conceito de utilidade marginal, que é o acréscimo de utilidade relativo ao consumo de mais uma unidade do produto. Assim, a compra do primeiro produto, da primeira quantidade, confere ao produto uma utilidade marginal, que é igual à utilidade total inicial. A aquisição de uma segunda unidade do mesmo produto vai conferir um acréscimo de utilidade total positivo, todavia, essa utilidade adicional inferior à da primeira vez. Uma terceira compra do mesmo produto produziria, então, uma utilidade total maior, mas essa utilidade adicional do terceiro produto menor que da aquisição da segunda unidade do mesmo produto. A utilidade marginal, então, é a taxa de aumento da utilidade em função da quantidade de produto consumido. E essa utilidade marginal é decrescente. E vemos aqui como Jevons apresentou em seu livro esses gráficos de utilidade marginal decrescente. E a utilidade marginal, então, torna-se a referência para o preço, pois enquanto houver utilidade marginal em valor maior ou igual ao preço do produto no mercado, enquanto o consumidor der um valor adicional maior ou igual ao preço, haverá consumo. Então, o preço do mercado será a função de sua utilidade marginal. E assim, se a pessoa for comprar, digamos, um par de tênis, e o preço de mercado for abaixo do valor que esse par de tênis terá para essa pessoa, a pessoa irá então comprar. Vai comprar um segundo par de tênis se o preço de mercado estiver ainda menor ou igual ao valor que o segundo par de tênis terá para essa pessoa, e assim por diante. Como o consumo, na realidade, de vários produtos, surge o conceito curvas de indiferença, que são o conjunto de combinações de quantidade de produtos que geram a mesma utilidade para o consumidor. No espaço R2 de dois produtos, criamos então essa forma das curvas que mostrariam os pontos nos quais o consumo do produto 1 e do produto 2 teriam a mesma utilidade total para o consumidor. Quanto maior o consumo, mais para a direita, mais utilidade, então as curvas de utilidade, a cada vez que se afasta da origem, aumentam o seu valor. E associado às curvas de indiferença está a restrição orçamentária, ou seja, o potencial de compra que um consumidor tem em função da sua renda. Dada a sua renda e o preço do produto 1, e sem consumo do 2, teríamos aquele ponto no eixo do produto Q1. E inversamente, dado a renda e o preço do produto 2, teríamos aquele ponto do produto P2. Essa linha do triângulo até a origem é a linha de possibilidade de compra do consumidor. A teoria diz então que vai se comprar usando toda a renda, ou seja, em cima do limite da fronteira da gestão de renda, e tentando maximizar esse consumo com máxima utilidade. Então, no ponto onde a tangência da reta de renda alcança a curva de indiferença de mais alta utilidade.
Se houver um aumento de renda, a curva de restrição de renda desloca-se para a direita e encontra então a nova curva de diferença, onde com mais consumo alcança-se uma maior utilidade, uma maior satisfação com o consumo total. E havendo a mudança de preço de um dos produtos, muda a forma da curva de restrição orçamentária e também, portanto, vai mudar a combinação de produtos em função de se obter então a máxima utilidade. Então, a mudança de preço de um produto altera também o consumo do outro em função de que a combinação de ambos é alterada para obter a máxima utilidade, a máxima satisfação do consumidor. Vimos assim a teoria do valor de Adam Smith, onde o preço dos produtos depende do seu custo e, em última instância, do trabalho realizado. A teoria de Jevons, Menger e Walras, de que a utilidade marginal é que define o preço do produto, ou seja, o acréscimo de utilidade do consumo adicional de uma unidade do mesmo produto. Vimos também que essa utilidade marginal é decrescente. A cada acréscimo de produto, a utilidade adicionada é menor do que a anterior. Vimos a ideia de curva de diferença, com a combinação de consumo de produtos que dá a mesma utilidade, e como ela interage com a restrição orçamentária, onde o consumidor tenta usar toda a sua renda para obter o máximo de satisfação, o máximo de utilidade no consumo da cesta de produtos. Essa foi então a aula de teoria do consumidor. Obrigado, sou o professor. E Jevons apresentou então o conceito, a ideia de que a utilidade não era a mesma para um produto em função da posse anterior maior ou menor do mesmo produto, do mesmo artigo. Assim, um pão por dia salvava a pessoa da fome, o segundo dava a ela uma sensação de estar cheia, e o terceiro tornava-se supérfluo. Assim, então, veio a ideia de Jevons de que haveria uma utilidade marginal, uma utilidade adicional de cada produto à medida que ele era consumido.